Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, né, no nosso canal do YouTube, para você que está acompanhando aqui do Conversa de Torcedor, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e falando sobre o Botafogo, né, o Botafogo que empatou contra o Atlético do Paraná em 1-1, o gol do Bastos para a equipe do time do Botafogo, e também o Atlético Paranaense, gol marcado pelo Mastroianni, marcando gol para a equipe do time do Atlético. O time do Paraná foi bem, foi melhor na partida, mas o Botafogo empatou nos acréscimos e se salvou com um gol marcado pelo Bastos, zagueiro do Botafogo, que repetiu a dose, né, que teve no jogo contra o Fluminense e agora tendo aí o gol marcado contra o Atlético do Paraná. Tá certo? E nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu no jogo e para você que está acompanhando aqui no Conversa de Torcedor. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terças e quintas, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, no Conversa de Torcedor Notícias, é claro, falando tudo sobre as informações sobre o seu clube do coração em primeiro lugar e às 11 da manhã ao vivo aqui no nosso Conversa de Torcedor pelas ondas da rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no YouTube e também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, com você que está acompanhando a gente no Conversa de Torcedor. Muito obrigado a todos vocês pelo grande carinho de sempre, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Botafogo, que empatou contra a equipe do Atlético do Paraná em 1-1. O gol de Bastos, que renova a fase artilheira, né? Inclusive, né? Empatando o jogo aí de cabeça no finalzinho, no último minuto de partida. E também o Atlético teve boa atuação, né? Teve boa atuação, mas escapou a vitória, inclusive, como aconteceu no jogo contra o Flamengo no último domingo. Então, meus amigos e minhas amigas, com o gol no finalzinho, o time do Botafogo tendo aí a segunda colocação no Campeonato Brasileiro com 20 pontos ganhos, e o herói da noite foi o zagueiro Bastos, que repetiu a dose artilheira, que também havia marcado um gol contra o Fluminense no Clássico Vovô, para arrancar o empate contra o Atlético do Paraná na última quarta-feira, no Newton Santos, e não foi, né, assim, não foi um bom jogo da equipe do time do Botafogo, não foi um bom jogo da equipe alvinegra, mas foi o suficiente para conseguir o resultado, um ponto importantíssimo, um ponto importante, né, para conseguir, né, para conseguir estar, né, inclusive, para conseguir estar aí, né, na briga por uma para briga numa para briga na liderança do Campeonato Brasileiro, para brigar na liderança do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, o time do Atlético foi superior durante todo o jogo, né? Esteve à frente do marcador com o gol do Mastroianni, teve a oportunidade de fazer o gol para confirmar a vitória, mas foi punido no final, assim como diante do Flamengo na rodada anterior, deixando o estádio com um gosto amargo na derrota, ou mesmo um gosto amargo do empate, né? E deixando o estádio um gosto amargo, né? No empate, mais uma vez, tendo aí a situação do time do Atlético. Então, meus amigos, tendo aí, falando sobre isso, até porque teve aí a homenagem que a torcida do Botafogo fez para o pai do Tiquinho, né? Que teve aí, né? Na última sexta-feira, né? Teve aí o passamento do pai do Tiquinho Soares, e uma bandeira foi levantada em frente à arquibancada leste do estádio Newton Santos, lá no Engenho de Dentro, com uma imagem do jogador e uma frase: Tiquinho, nós estamos com você. E a diretoria alvinegra também inaugurou um novo sistema de iluminação do estádio, né, no tapetinho, para celebrar o momento que promoveu o show de luzes na entrada dos jogadores, na entrada das equipes, e a festa ocorreu no reencontro, né, justamente o rival do jogo do apagão no ano passado, inclusive que aconteceu aí no estádio, teve um apagão, depois teve o jogo na tarde, né, de domingo, então temos aí esse reencontro, né. Já o jogador Bastos, né, assim como no clássico contra o Fluminense, apareceu
no momento decisivo para somar pontos importantes para o time do Botafogo. Apesar de ter balançado as redes, ele lamentou o resultado que teve aí, né, que falou que era com sabor de derrota esse empate, né? Em que não conseguiu os 3 pontos, a equipe não conseguiu os 3 pontos, mas graças, né, melhor dizendo, ao esforço do grupo, que conseguiu arrancar esse ponto que é importante e continuar trabalhar para atingir os objetivos. Então, o jogador falando aí, né, que foi um empate amargo para o Botafogo, mas foi um ponto importantíssimo, né, para a equipe do time do Botafogo, diga-se de passagem. Mas vamos falar aqui, pessoal, do primeiro tempo de partida, porque o Botafogo e o Atlético fizeram um jogo bastante travado no estádio Newton Santos. Um jogo travado na partida, então, mas não necessariamente foi um jogo ruim, né? Que na verdade foi muito estratégico de ambas as equipes, né? E os paranaenses foram melhores os paranaenses foram melhores na primeira etapa, mas os dois times tiveram chances para abrir o marcador no jogo. E o Botafogo, né? O Botafogo contou com o talento do Júnior Santos, né? Que teve aí em 32 partidas, 18 gols marcados na temporada, em que foi o responsável pelas grandes oportunidades da equipe alvinegra. Em duas delas, ele chegou a ter o ângulo para finalizar dentro da área, mas foi travado em uma e se enrolou em outra, né? Inclusive é que aconteceu. Mas, de modo geral, da equipe do time do Botafogo, que não encontrou alternativas, diga-se de passagem, para escapar da forte marcação do Atlético Paranaense, diga-se de passagem, uma forte marcação do Atlético, que sabia o momento certo de pressionar, né? E contra-atacar, né? Por exemplo, o Léo Godoy, que foi uma presença importante no ataque, né? E para criar essas jogadas do Atlético do Paraná. E no final da primeira etapa, o Atlético pressionou, quase abriu a contagem, certo? Quase abriu a contagem em 3 lances diferentes, com o Fernandinho, o Thiago Heleno e o próprio Léo Godoy. E no segundo tempo, né, que os gols saíram, né? Mas novamente o jogo foi ditado. O jogo foi ditado pela inteligência da equipe do Atlético Paranaense, bem na marcação e na hora de encaixar os contra-ataques, né? Em que o time conseguiu neutralizar a equipe do Botafogo, e em que nada parecia a equipe intensa das últimas partidas, que o Botafogo teve mais intensidade no jogo, tendo aí que a torcida do Botafogo entendia muito bem. No último jogo, por exemplo, com o Fluminense, dominou as ações, né? Dominando as ações aí na maioria das vezes, né? No último jogo contra o Fluminense, no clássico, no Newton Santos. E aí, o gol do Atlético nasceu de um dos contra-ataques. O Coelho fez uma bela jogada pela esquerda, cruzou na área para o Mastroianni, mostrando o bom posicionamento para ganhar da defesa do Botafogo e do John, para abrir o marcador no jogo para fazer 1-0. E aí o Atlético ainda teve 2 grandes oportunidades para definir a partida, para definir o jogo, certo? Em alguns contra-ataques construídos, mas não conseguiu marcar o segundo. E aí, né, como diz a velha máxima do futebol, quem não faz acaba tomando. Repito, quem não faz acaba tomando. Pois é, né? Pois é, porque assim como no jogo contra o Flamengo no último domingo, aconteceu de novo no último lance da partida, em uma cobrança de escanteio, né? Em que, após uma cobrança de escanteio do Diego Hernandes, né, no cruzamento do escanteio, e de cabeça Bastos subiu mais do que a defesa do time do Atlético para salvar o Botafogo e também frustrar, né, a equipe do Atlético do Paraná, que estava de um jogo na mão, né? Porque o time do Atlético do Paraná teve grandes oportunidades, não conseguiu, e o Botafogo conseguiu fazer o gol de empate, né? E que colocou a equipe do time do Botafogo na segunda colocação com 20 pontos ganhos, né? O jogo que vai acontecer aí nesse sábado no jogo contra o Criciúma, às 4 da tarde,
no Heriberto Rilse. O time do Botafogo vai encarar contra o Criciúma fora de casa. E o Atlético, né, chegou a ser líder por alguns minutos. Chegou a ser líder em alguns minutos, né, mas assim, teve a boa atuação do Rio, abriu o marcador, mas, né, no final da partida teve aí a situação da equipe do Atlético de voltar para o Paraná com um resultado de empate. Então, temos aí no domingo o jogo contra o Corinthians, às 4 horas da tarde, na Liga Arena, em Curitiba. Então, o time do time do Atlético foi melhor do jogo, teve mais inteligência, mas não soube construir esse resultado. E aí acabou tendo aí o Botafogo empatando o jogo, que não jogou bem nessa partida contra o Atlético do Paraná, né? Que precisa ter de algumas melhorias no time do Botafogo para conseguir voltar a ter um bom futebol. Certo, pessoal? Mas o importante é o resultado, é um ponto ganho, e aí disputa pela primeira colocação, né? Isso que tem aí a disputa acirrada na liderança do Campeonato Brasileiro, tem times aí que estão disputando, mas o Botafogo de um empate importantíssimo para conseguir chegar na liderança do campeonato. Está na segunda colocação com 20 pontos ganhos, vai encarar contra o Criciúma nesse sábado às 4 horas, e a equipe do Atlético Paranaense contra o time do Corinthians neste domingo às 4 da tarde na Liga Arena. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando aí pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e ativando o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Para você acompanhar a gente, para você receber os vídeos em tempo real, ativa o sininho das notificações para você acompanhar, para você receber os vídeos em tempo real. E não esquecendo, Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas e aos sábados ao vivo às 11 da manhã pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com, pela Rádio Net, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Combinado? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Valeu, galera!